E me inscrevi, presidente, porque eu queria, na manhã de hoje, advertir aqui a todos para os perigos da aprovação de uma lei que, na madrugada da quarta-feira, quer dizer, na terça-feira, da terça para quarta-feira, foi aprovada na Câmara Federal, que trata-se da Lei 5.595 de 2020, que reconhece o formato, veja bem, reconhece o formato presencial da educação como serviços e atividades essenciais. Eu quero aqui advertir para os perigos dessa aprovação, senhor presidente. Primeiro, chamando a atenção de todos para o perigo conceitual que está envolvido na aprovação desse projeto. Veja, por que eu quero chamar a atenção para o perigo conceitual? Porque, para o incauto, ao afirmar, através de um projeto de lei e aprová-lo, que a educação no seu formato presencial está reconhecida como serviço e atividade essencial, pode soar como algo favorável, não é verdade? Porque todos nós aqui, defendemos a educação como algo importante. E aí eu chamo a atenção para o primeiro grande perigo, qual seja, é confundir a forma, como a natureza que a nossa Constituição atribuiu à educação com esse conceito de serviço essencial. O que é que diz a nossa Constituição sobre a educação? A educação, ela é um direito público. No caso, inclusive, do chamado ensino obrigatório, trata-se de direito público subjetivo, ou seja, é algo que tem que ser assegurado de forma incontestável à população. O poder público tem a obrigação constitucional de oferecer esse serviço. Isso é uma coisa. A favor disso, todos nós falamos, mesmo aqueles que não são muito simpáticos à educação, fazem discursos favoráveis à educação como um direito que deve ser assegurado universalmente à população. Todos nós concordamos. A natureza com a qual a Constituição definiu a Constituição é essa: serviço público, direito público, e no caso do ensino obrigatório, direito público, inclusive de caráter subjetivo. Bom, outra coisa é nós reconhecermos um formato da educação, que é o formato presencial, como serviços e atividades essenciais. É outra coisa. Quem é do mundo jurídico entende muito bem qual é a diferença. Mas as pessoas um pouco mais interessadas também entendem. O que é um serviço essencial? Há conceitos legais para isso. Os serviços essenciais são aqueles que não podem ser suspensos, não podem ser suprimidos, não podem ser prestados de forma ineficaz. Por quê? Porque, ao fazer isso, o Estado ou os prestadores de serviços vulnerabilizam a vida. Ou seja, a interrupção da oferta do serviço compromete a vida das pessoas. Vejam a diferença entre você elencar a educação, elevando-a a um patamar de direito público subjetivo, direito universal que deve ser assegurado pelo Estado, ideia com a qual todos nós comungamos, e você definir o formato presencial, porque a definição da lei não é a educação como um todo, é o formato presencial da educação como atividade essencial, proibindo o seu fechamento, inclusive, e aí, presidente, é muito grave, inclusive em épocas de pandemia, como essa que nós estamos vivendo, em épocas de emergência e de calamidade. É como se o que foi aprovado agora na Câmara fosse assim. Mesmo que nós fôssemos, sei lá, o Brasil não tem essa situação mais grave de um terremoto, nossa formação não permite isso, geológica, mas numa grande enchente, numa grande calamidade, ainda assim, veja que coisa grave. Pelo que está sendo discutido na lei, a escola ela teria que continuar funcionando. Por esse texto, presidente, a escola vira uma espécie de espaço em que o feriado, o final de semana, a atividade presencial da educação obrigatoriamente tem que continuar funcionando, porque essa é a natureza
do serviço público essencial ou do serviço essencial, porque no caso aí não se trata apenas de serviço público, trata-se também da oferta permitida constitucionalmente da educação na forma privada. Porque é ou não é assim, por exemplo, com o serviço de transporte coletivo, com toda a precariedade, e aí o debate não é da qualidade da oferta do serviço, é da obrigatoriedade do seu funcionamento, independente da qualidade. Por quê? Não é assim com o serviço de transporte público, ele é essencial. É por isso que, mesmo no feriado, o povo sofrendo. Ontem mesmo, discutia com meu irmão, ele precisava resolver um problema, e ele usa transporte público. Meu irmão, hoje é um dia impossível, porque é um dia que, para conseguir um ônibus, é impossível. Mas, mesmo no feriado, tem que ter oferta de ônibus. Mesmo no feriado, mesmo no final de semana, tem que ter o posto de saúde, o espaço da garantia da saúde funcionando, porque tem que preservar, são serviços que têm esse tipo de natureza. Então, presidente, eu quero advertir primeiro para esse perigo, um perigo que confunde a população, tenta inferir uma ideia positiva, é serviço essencial, as pessoas aplaudem, mas aí faz uma confusão do que é garantir o direito público subjetivo, no caso do ensino obrigatório, universal, com o caráter essencial. Segundo, eu quero advertir para outros perigos que estão aí. Um perigo, por exemplo, de conflito de legislação. Existe uma lei aprovada no Congresso Nacional que determinou como é que deve funcionar a definição dos serviços essenciais durante a pandemia. E isso não está previsto lá. Esse é outro problema que eu quero advertir, outro perigo que eu quero chamar a atenção aqui. Mas, presidente, esses perigos talvez sejam os menores diante do grande perigo, e com isso eu vou concluir a minha fala, do grande perigo trazido pela obrigatoriedade, porque essa lei força a reabertura das escolas durante a pandemia. Presidente, em outros países onde as escolas começaram com um processo de reabertura, o processo de reabertura começou quando houve um recrudescimento, uma diminuição da bola explosiva do contágio da pandemia, que é exatamente o que acontece ao contrário no Brasil. Nós estamos vivendo exatamente o momento mais trágico da pandemia. Veja, saiu um dado agora, dia 19 de abril, uma pesquisa mostrando que o Brasil é o primeiro país do continente americano em mortes, se nós considerarmos proporcionalmente. É o segundo com mais vítimas de todo o planeta em dados absolutos. Que aí eu tenho que chamar a atenção também de alguns colegas, que da outra vez que eu fiz uma fala colocando a diferença entre uma análise de dados relativos e dados absolutos, parece que algumas pessoas não conseguem compreender. Do ponto de vista relativo, levando em consideração o número de mortos de cada país por 1 milhão de habitantes, o Brasil é o primeiro do continente americano. Aí, não importa se o Brasil é um país gigantesco, não importa, porque nós estamos aqui falando de números relativos. Para quem entende um pouquinho de estatística, dá para entender. Não importa se é o Uruguai ou o Brasil, porque nós estamos fazendo uma comparação do número de mortos por 1 milhão de habitantes. Assim, considerando dessa forma, o Brasil é o primeiro das Américas. Se nós formos levar o número absoluto, para quem quer saber dos números absolutos, a pesquisa mostrou que o Brasil é o segundo com mais vítimas de todo o planeta. Quer dizer, é neste cenário que foi evoluindo que nós estamos vendo o Congresso Nacional aprovando um projeto de lei que força a reabertura das escolas durante a pandemia. Isso, para mim, é algo de uma inconsequência inominável, que não aconteceu em outros lugares, que não segue a recomendação de entidades científicas. Vão ver lá qual é a recomendação, por exemplo, da Fiocruz em relação a isso. O que é que os cientistas, os médicos recomendam em número de... Quando é que você pode retomar esse tipo de atividade na comparação com o número de mortes? Estamos muito distante disso. Abissalmente distante disso.